Olá, aqui é Keila e neste vídeo veremos como realizar o ar-condicionado que não utiliza adultos em um edifício multifamiliar residencial de estúdios. Antes disso, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu peço para que clique nos botões abaixo para se inscrever, para que eu saiba, que eu devo estar continuando a produzir conteúdos semanalmente, conteúdos como esse para você. Eu peço também para que você clique para curtir e, se possível, também compartilhar ou comentar este vídeo. O que acontece é que nessa edificação a gente já fez, eu tenho vídeos que vou estar incluindo na playlist que contém tanto a questão de a gente preparar a base, começar um novo projeto com base em um template de mecânica, estar trazendo a base de arquitetura, tá travando essa base, copiar, monitorar aquilo que interessa dessa base e também estar geolocalizando e apontando o norte para o lado certo, inserindo os espaços e estar configurando nesses espaços quantas pessoas estão fazendo qual atividade. Isso daí a gente já viu em vídeos anteriores, então vou estar incluindo no card, mas vamos ao que interessa aqui, vamos estar posicionando os elementos e vamos estar então interligando, conectando eles. Analisando aqui no 3D, antes de a gente lançar essa informação de modelagem, a informação não modelada, então, só recapitulando, já está ali nos cards nos vídeos anteriores, mas aqui a gente poderia emprestar essa vista da mecânica, por exemplo, para a arquitetura, em que eu veria todas as disciplinas aqui com igual peso. Se eu quisesse emprestar só um pouquinho para a estrutural, eu posso ver na estrutural, por exemplo, que os elementos de arquitetura somem e sobram aquilo que pode interferir, de alguma forma com a parte da estrutura, seja ali o telhado, seja aqui a parede cortina com essa pele de vidro, essas vidraças que deveriam ser presas de alguma forma, e até mesmo as esquadrias, também, ou mobiliários que possam estar indicando para a gente onde passar a estrutura. E quando a gente passa aqui para essas disciplinas MAP, de mecânica, de hidráulica, de elétrica, o Revit dá essa semi-esmaecida e deixa em evidência as peças que demandam uma instalação predial, porque a instalação predial que a gente modela não pode estar colidindo, impactando ali, interferindo, dando clash com a instalação predial vizinha. Agora, quando a gente passa aqui para a coordenação, daria para ver, inclusive até mesmo pela fachada, mas também quando a gente marca aqui a caixa de corte, que a gente tem uma espécie de tipologia que meio que se repete, seja a gente vendo aqui numa vista cortada de planta, a gente vê que esse lado, se a gente fechar, a gente pode propagar essa solução para o outro lado, como também a gente vê aqui, a situação da escada, que aqui talvez eu coloque 2 pontos, de ar-condicionado aqui, uns pontos terminais. E a gente começa a estudar também, a questão de que aqui a gente tem uma área técnica que poderia estar colocando a condensadora, esse tipo de situação. Se de repente avançar, ver aqui na vertical, como seria ali lá em cima, na região do barrilete, será que tem aqui algum espacinho, eu posso pegar e cortar até ver a regiãozinha aqui de escada e avançar aqui mais para cima, para ver como é que tá ficando aqui em cima essa situação. Eu tenho aqui a escada que ela sobe até essa região aqui desse acesso, e subindo aqui a gente tem essa região aqui de barrilete e provavelmente a casa de máquinas do elevadorzinho, que eu tô vendo que tá aqui. Então a gente estudando essa situação, vamos focar, em fechar uma célula, que daí a gente pode replicar para todo esse pavimento e depois transportar essa solução para os outros demais pavimentos. Uma vez que a gente já estudou emprestando a vista aqui para coordenação ou para arquitetura, em que ele deixa com igual peso, vou comentar aqui o fato de eu ter deixado aqui coordenação e subdisciplina estar escrito isso. Se eu olhar aqui no navegador, exatamente essa vista andou para esse lugar. Então já terminou de usar aqui para enxergar mais fácil, não esquece de devolver a vista. Eu vou até tirar aqui a caixa de corte e vou desmarcar aqui que coordenação não, eu vou devolver essa vista para mecânica, que originalmente ela era da mecânica, e percebi também, inclusive, que aqui só tem peças de hidráulica, algumas peças hidrossanitárias que demandam hidráulica e algumas luminárias de elétrica. Se tivesse peça de mecânica, a gente inclusive copiaria e monitoraria ela. A única peça de mecânica, talvez aqui o elevador, daí que dando tab, acredito que ele seja de categoria de equipamento mecânico, daí estou selecionando ele aqui, mas eu vou estar focando no ar-condicionado, então por enquanto elevadorzinho pode ficar aí quietinho, se quisesse, no entanto, copiar, monitorar eles, só relembrando, tem no card do vídeo anterior, mas a gente poderia entrar aqui na colaborar, coordenar, copiar, monitorar, selecionar vínculo, este vínculo, e tá copiando, por exemplo, múltiplos elementos, esses elevadorzinhos aqui, vou dar tap,
né, copiar esse daqui. Daí eu vou dar tap, 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 né, pegar este aqui também. E tap, 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 selecionar o outro elevadorzinho aqui também. Selecionei esses 3, eu posso dar o concluirzinho de copiar esses elevadores, monitorando eles aqui para dentro do meu projeto. E eu posso até mesmo dar check, né? Copiei eles do jeito que eles estão mesmo, né? Achei que eles já estavam marcando bem ali onde fica ali a porta e também, por consequência, a botoeira e as indicativas. Daí eu vou agora concluir, que daí beleza. Mais detalhes sobre o porquê do copiar monitorar, do alerta de revisão de coordenação, você pode estar conferindo nos vídeos anteriores. Aqui eu estou fazendo com equipamentos mecânicos, mas seria a mesma coisa para equipamentos de hidráulica e da parte de elétrica também, a parte das instalações prediais. Então eu enxerguei aqui onde eu vou estar colocando os equipamentos, né, nessa área técnica condensadora, ali dentro, né, ali dentro na planta do térreo. Na planta do térreo eu posso estar checando onde colocar então uma evaporadora, né, um split aqui nessa região. Talvez eu coloque aqui, né, na cozinha também, que ficaria mais próximo, retinho, de eu descer aqui para a área técnica e também tá aqui colocando o ar para a cozinha, e como aqui ele é aberto, né, também propagar aqui para a área de sala de estar. Então, isso daí seria equipamento mecânico. Por conta disso, né, o comando do equipamento mecânico ME, mesma coisa que ali na aba de sistemas, eu estar pedindo o equipamento mecânico. Selecionei aqui o equipamento mecânico, se eu tiver aquilo que eu preciso, eu já seleciono e saio usando. Como não é o caso, não tem problema, mas a gente carrega a família. Eu posso, da pasta original do Revit, a Biblioteca do Brasil, entrar na pasta M de mecânica. Aqui na mecânica vou entrar na pasta Map. Na pasta Map eu vou estar colocando aqui o componentes secundários de ar, aqui de ares condicionados, e aqui no ares condicionados eu tenho o sistema condicionador de ar, sistema split cartucho, eu conheço isso aqui como cassete, e tem também aqui o split hospedado de 9 até 30 kBTU. Eu vou estar selecionando esse daqui. Se fosse escritório, provavelmente selecionaria este aqui. Mas beleza, o importante é que a gente tem, né? Tem uns ali de potência bem maior também, né? Tem também o mais... Tem vários, né, na verdade, elementos que a gente pode estar carregando da própria biblioteca do Revit. Tendo tempo, se você quisesse de fabricante, todas as grandes fabricantes têm. É só procurar também. Daí, beleza. Eu vou aqui abrir esse daí do próprio Revit. Vou dar OK, que vou carregar desses tipos, dessas potências em BTU hora, né? Daí OK. E na sequência, é só tomar cuidado que eu não vou colocar aqui na altura de tomada média, né? Em elevação do nível aqui, eu vou colocar mais alto que a parte alta da porta, né? Talvez 2,20, 2,30. Aqui eu vou colocar 2,20, né? Não sei como é que é o forrinho desse quarto, eu vou entrar no corte depois para observar se eu acertei uma altura boa, né? Vou colocar uma aqui no quarto, né? Não dentro do armário. Eu enxerguei o armário aqui, eu coloquei aqui do lado, né, do armário, que depois eu vou colocar uma condensadora aqui, né, para ficar mais fácil. E daí eu vou colocar também aqui um outro split, né, vou colocar aqui também. Daí beleza. E tá aí. Agora, na sequência, aqui na área técnica, eu vou também carregar, né, vou aqui no equipamento mecânico, vou carregar uma condensadora, né, carregar uma família, que ela vai estar aqui, né, na pasta Brasil, na pasta mecânica. Na pasta mecânica Map, componentes gerais de condensadores, e aqui no condensador eu tenho, por exemplo, a unidade de condensador sistema split AC de ar-condicionado 1-4kW, né? Eu posso estar selecionando ele, tem aqueles maiorzões também, né? E eu poderia também, né, tá baixando de fabricantes internacionais, né? Seja LG, seja Carrier, seja Daikin e assim por diante, Trox, né? Trox já seria produto, mas a gente tem aqui, né, eles para baixar, né, para estar utilizando. Da biblioteca do Revit é da onde eu trouxe esse equipamento, né, tem na biblioteca do Revit também. E aqui eu vou colocar ele, mas eu já vou checar no 3D essa situação, né? Selecionei aqui, coloquei, né, eu vou ver no corte se eu acertei a altura dos elementos. Eu já tinha um corte aqui, corte acho que tá olhando pro lado errado, né? Vamos pegar esse corte e flipar para ele olhar para cima e abranger o corte para ver aqui a condensadora e os splits que eu coloquei. Vou dar 2 cliques para entrar aqui no corte. E nesse corte, então, tô vendo aqui que tem aqui a evaporadora aqui, né? Esse split é deste lado, deste outro lado também. Vou até fazer um teste que isso aqui é forro, né? Se eu pegar e colocar aqui a 2,30, né? Como é que fica nesse projeto? 2,30 já fica enfincado dentro do forro, né? Se eu quiser emprestar aqui essa vista para coordenação, daqui já não dá boa, né? Que a 2,30 aqui é o split
E aqui SD de sombreado, esse aqui em cima, ele já é o forrinho, né? Esse aqui já é o forro. Então, só por isso, né, nesse projeto aqui, pode deixar 2,20 mesmo, né? 2,20 a gente acertou no muito 2,25, né, se fosse o caso. Aqui eu vou voltar aqui pro HL, né, o corte estava em linha oculta. Eu coloquei SD de sombreado, mesma coisa que pegar aqui, né, vai ser sombreado ou vai ser aqui de linha oculta. Outra coisa, eu acho que emprestei esse corte para, sem querer, para coordenação, mas eu posso devolver aqui esse corte para mecânica e aqui subdisciplina pode ser de ar-condicionado mesmo. Daí beleza, que daí ele sai da visibilidade da arquitetura e aqui eu já devolvo ele para mecânica. Aqui tá bom, aqui tá bom. Esse aqui ele tem área técnica, tem lajezinha, senão precisaria daquela mão francesa, né, para colocar ele como suporte aí. E aqui então, né, como são duas evaporadoras, dois splits, eu vou colocar dois deste daqui, né, duas dessas condensadoras ali na área do térreo. Aqui eu acho que cabe, né, como cabe, eu vou copiar ele, né, vou copiar ele daqui, né, por exemplo, aqui adiante. Se não, né, se eu quisesse colocar empilhado, precisaria de ter mão francesa, né, suporte, né, como aqui eu tenho laje de área técnica e eu vou usar essa laje, eu vou encostar ele inclusive mais para esse ladinho de cá. Opa, sem bater aqui com o guarda-corpo. E aqui também acho que eu vou só espaçar, que me parece aqui que ele poderia estar um pouquinho mais afastado aqui com relação à parede. Agora, vou ver na vista 3D esses elementos, né? Por exemplo, estou selecionando esse elemento aqui, essa condensadora, e vou selecionar essa evaporadora mais distante. Selecionei esses dois, eu posso usar o comando BX do box da caixa de corte em cima dessa seleção. E eu vejo aqui que o split é ok, mas essa condensadora aqui, né, onde fica o logotipo, geralmente eu preciso girar, né, 180 para ficar de frente, né, não de frente pra gente, não de cara pra parede. Então eu posso selecionar ela nessa condensadora, barra de espaço, essa aqui item, né, barra de espaço, que daí faz um pouquinho mais de sentido. Eu só tenho que ver se na planta isso daqui ainda tá na barra de espaço, quando ele vira, né, se ele tava ancorando pelo centro, né, beleza, talvez não tenha andado muito de lugar, mas vale a pena checar em planta se de repente agora, né, por exemplo, se o tubinho tá de cara pro guarda-corpo, né, por exemplo, ou de cara pra parede. E aqui o split, né, eu achei que ficou bom, né, vou voltar aqui pra planta. E voltando aqui para a planta, deixe-me ver, eu acho que você até podia vir um pouquinho mais para cá, né, por exemplo. E esse daqui, deixe-me ver, também podia afastar um pouquinho aqui só para ter espaço, né, daí beleza. Né, daí aqui eu já teria as condensadoras nessa área técnica. Agora, na sequência, a gente pode até mesmo fechar o sistema ou então ligar. Só que na hora de ligar, eu só vou pedir o cuidado, né, de que entrada liga com saída, saída liga com entrada. Aqui então eu poderia pegar, por exemplo, esse equipamento. E com esse equipamento aqui selecionado, né, repara que chegando bem pertinho, ele tem aqui uma indicativa de um conector de entrada, ele tem esse conectorzinho aqui de saída, e ele tem aqui o dreno, né, que tem esse desenho de sifãozinho, e a parte da ligação elétrica para a gente fechar circuito também. Então eu vou começar aqui, por exemplo, com a entrada, né, se quisesse desenhar com comando de pipe, né, PI de pipe faz a tubulação, pode ser, só que muito mais fácil quando a gente seleciona o equipamento, né, desenhar aqui, por exemplo, a partir desse ponto aqui mais de baixo que eu tô vendo que tá escrito aqui, né, que é a entrada. Vou desenhar então, criar tubo, clicando nesse ícone que saiu aqui desse equipamento, cliquei, e na sequência, aqui em cima vou herdar a elevação, vou herdar o tamanho e vou sair, o primeiro engate sai retinho, herdando a elevação deste ponto, né? Lembrando que esse equipamento a gente colocou a 2,20 do chão, né, do nível, só que daí, ao herdar a elevação, eu pego bem do meio do ponto daquela superfície lateral, onde está esse ponto, e eu vou engatar nessa altura de elevação. E vou herdar a bitola, o tamanho também que sai deste ponto. E vou desenhar em ângulo reto, né? O primeiro engate sai retinho desse equipamento. De eu sair retinho desse equipamento, daí na sequência, eu vou virar aqui nessa direção, provavelmente eu estou aqui errando o alinhamento, não tem problema, vou dar ESC, e aqui eu vou aproveitar para deixar no grau de detalhamento alto, que no grau de detalhamento alto,
E inclusive vou pedir aqui SD de sombreado, dessa forma eu enxergo mais fácil pela dimensão, e daí eu vendo pela dimensão eu sei exatamente onde está a curvinha, se eu for desenhar um outro, de repente eu não vou colidir sem querer. Agora na sequência, lembrar que esse daqui eu coloquei no zerinho do chão porque aqui tem laje, dessa forma eu economizo o suportezinho, já que ele pode ficar apoiado na laje. Agora na sequência eu vou, antes de ligar, eu sei que eu vou ligar nesse ponto aqui. Eu vou pedir para parar para pensar que esse ponto aqui, quando eu vejo no 3D, ele tem no mesmo lugar na planta, porém a gente vê aqui no 3D em altura diferente, que tem também aqui uma conexãozinha aqui de saída e tem uma conexãozinha aqui de entrada, né? Tem também o outro que parte o raiozinho aqui, que esse raiozinho é o circuito, né? Por enquanto eu não vou ligar o circuito não, mas eu vou pedir para focar em observar que aqui este e este outro ponto, né, de conectores de tubulação do equipamento, ele acaba ficando em alturas diferentes na vista 3D, mas aqui na planta a gente vê que ambos estão no mesmo lugar. Antes de eu desenhar, eu vou dar a L de alinhar, e daí deste ponto aqui, cliquei, eu vou alinhar essa tubulação aqui, que cliquei. Agora, eu tinha comentado na entrada com saída com entrada, qual que eu desenhei, né? Se eu não sei, eu posso dar ESC selecionar aqui esse equipamento, essa evaporadora, que com esse split aqui selecionado, eu vejo que está em cinza aquele que eu já usei, né? Que é a saída. Então, vice-versa ali, eu vou ligar com a entrada. Então, vice-versa ali, eu vou ligar com a entrada, eu posso pegar esse equipamento, e com esse equipamento aqui selecionado, vou clicar nesse ícone, Revit me pergunta, né, vai ser entrada ou vai ser saída? Se eu tiver com essa janelinha em cima, eu posso deslocar um pouquinho de lado, né, que até mesmo dá para ver, né, entrada ou saída, né, ele tem até uma setinha aqui. Como eu fiz ali da entrada, aqui eu vou conectar então com a saída, né, saída, ok. E mesma coisa, né, essa condensadora eu coloquei no chão, mas eu posso herdar a elevação e herdar o tamanho, né, que sai desse equipamento, herdei esses dois e vou sair aqui retinho. Ao tocar, ele já põe a coluna para mim, daí já foi. Agora, na sequência, eu posso desenhar também a outra conexão, essa outra que está faltando eu fazer, que seria essa de refrigeração. Eu posso selecionar, desenhar a partir desse ícone, cliquei, na sequência também vou herdar a elevação, vou herdar o tamanho. Agora tem uma coisa, quando eu saio aqui dele, se eu tentar tocar sem querer essa tubulação, Revit tem um comportamento de tentar manter unido. Então se eu tocar nessa lateral, vai grudar para essa lateral. Ele inclusive fala que não dá para grudar porque não tem espaço para conectar automaticamente aí. Então dica, faça com alça de manobra, tipo quando você vai estacionar o carro num lugar difícil, você manobra. Então aqui também a gente vai realizar uma manobra, né? Vou pegar ele e vou, mesmo que eu tenha que alinhar depois, né? Vou desenhar a partir deste desenho. E aqui em cima vou herdar a elevação, vou herdar o tamanho. Herdando a elevação e herdando o tamanho, eu vou fazer adiante. Repara que ele atravessou. Eu vou aqui adiante também. E daí desta forma, eu vou agora a partir dessa condensadora, clicar a partir desta entrada, né, que está saindo dela, desse tubinho aqui de entrada, cliquei. Daí vou desenhar a partir desse, vou herdar a elevação, vou herdar o tamanho. E vou desenhar retinho, né, 90 graus certinho aqui para fora. Desenhei, agora a L de alinhar, né, vou pedir o alinhar, se estiver atrapalhando dá até para dar HH depois de selecionar ele, mas vou selecionar esse daqui para alinhar com esse. Agora na sequência, como está muito pertinho, eu posso pegar esse que estava em cima, clicar nesses nozinhos, clicar, segurar o clique e puxar. Clicar, segurar o clique, puxando, soltei o clique, ele já vai fazer a coluna para mim. Tem que checar no 3D se isso aí não bateu, né? Se não ficou cruzado, torcido, dando clash de um jeito estranho. Mas eu já vou checar aqui na vista 3D. E tá aqui, né? Eu tinha até deixado com caixa de corte, fica mais fácil de observar, né? Ainda mais quando o projeto é grande. E aqui, por um acaso, deu certinho, né? Eu podia até trazer para mais pertinho esse, por exemplo. Eu vou dar toquinho, toquinho, toquinho. Setinha do teclado, setinha para cima, para baixo, para esquerda, para direita, ali perto do teclado numérico, dá para dar toquinho aqui, né? Dá para MV de mover também. Se você der toquinho demais, vai acontecer um momento em que aqui, por exemplo, ficaria muito curto, ele torceria a conexão. É só parar um momentinho antes, né? Se você for dando toquinho aqui também, né? Claro, né? Não deixa ele colidindo, batendo aqui, encavalando, né? Desse jeito aqui, que não seria muito bonito, né? Para um pouquinho antes. Mas fora isso, você pode deixar eles mais pertinho. Acho que aqui tá perfeito, né? Vou voltar aqui para a planta, que esse daqui, acho que tá faltando só o dreno dessa máquina. Então, o dreno dessa máquina, eu vou estar desenhando, né? Por exemplo, o dreno
a partir daqui, desse tubinho, e eu vou comentar que provavelmente ele vai ficar escondido por esse template da própria, que vem instalado com o próprio Revit, porque o que acontece é que esse aqui, desse desenho sifãozinho, é o sistema sanitário, que tem a ver com a hidráulica. É só por isso, inclusive, que a gente tem aqui a parte de ar-condicionado, mas mais em cima aqui a gente tem a parte de hidráulica. Daí, inclusive, nessa vista tá a interrogação, né? Eu devia selecionar essa vista e falar que a subdisciplina dela é de ar-condicionado. Daí ela já sai da interrogação e já entra aqui no corte, né? Por exemplo. Aí, beleza. Agora, voltando, né? Aqui a gente tem hidráulica, porque o sistema sanitário, né? Esse aqui do sistema do sifãozinho, na verdade, seria sistema hidráulico e provavelmente ele não vai ficar visível nessa vista. Se você desenha de boa, mesmo sem enxergar, pode sair fazendo. Se não, eu recomendaria pelo VG ativar. Como assim? Vou mostrar sem tá enxergando e no próximo eu faço já enxergando. Vamos lá. Se eu pegar aqui a tubulação, né, sem ver eu consigo fazer também, né, que seria vou clicar a partir desse ícone do sifãozinho. Daí na sequência aqui em cima, eu posso herdar a elevação, posso herdar o tamanho. Se eu clicar juntar com esse, ele vai conectar. Então eu vou tentar parar aqui um momentinho antes, mesmo que eu vá alinhar depois. Repara que ele não está visível, não tem problema. Vou clicar aqui adiante, daí ele continua adiante, o Revit me avisa, é um aviso, né? Não é erro, é aviso. Ele avisa que não está visível nessa vista. Aqui eu já vou baixar dessa altura de 2,15, vou colocar 0 e vou aplicar, que ele põe uma coluna descendo ali na altura 0. Vou fechar esse aviso aqui. Agora, para deixar visível nessa vista, eu vou entrar dentro do VG, Visibility Graphics, e aqui dentro do VG, nos filtros, eu vou ligar todos eles aqui. Inclusive o sanitário, se você quiser sobrepor graficamente a linha, o padrão, a transparência, né, também poderia. Por exemplo, se você quisesse a linha aqui de cor meio verde mais escurecido, né, não esse verde neon, né, ok? Daí a linha, ele projetado, ele colocaria dessa cor. Vou dar ok, né, daí deixa a Revit deixar visível, que daí ele colocou aqui o verde que eu escolhi como linha, né, que tá bem aqui, né, nossa senhora. Daí beleza, né, tá bem aqui. Agora, na sequência, vamos lá, eu vou ter que fazer para esse outro equipamento aqui também. Se a visibilidade desse te atrapalhar, você pode selecionar e 2 vezes HH esconder temporário, né? Por exemplo, eu vou dar Tab, eu selecionaria este daqui e daria 2 vezes a letra H, né? Por exemplo, HH, que daí ele sumiria e esconderia dessa vista. Agora, vamos lá. Dessa evaporadora, eu vou desenhar, né? Desenhar aqui a partir deste, mais daqui desse lado da esquerda, a entrada. Vou tentar lembrar que é a entrada. Vou selecionar ele aqui a partir desse conector. E aqui em cima vou herdar a elevação, vou herdar o tamanho. Na verdade, ao desenhar, o interessante seria também observar a tubulação. Aqui eu estou seguindo a tubulação padrão que vem instalado junto com o Revit. Mas se você quisesse, esse aqui também daria para editar, duplicar, criar um tubo de cobre, um tubo que você necessitasse de um outro determinado material. Isso daí, se tiver gente precisando, né, que eu ensine como criar, qualquer coisa é só deixar comentário que a gente grava um próximo vídeo depois a respeito da tubulação. Mas a princípio vou usar este que está existente no template mesmo. E vou desenhar aqui, herdando a elevação, herdando o tamanho, num ângulo retinho. Primeiro engate sai retinho do equipamento. E agora eu vou desenhar aqui mais para cá. Ele já vai entrar dentro da parede. Eu vou evitar passear aqui no mesmo caminho. Opa, ele não tá deixando curvar, que não deixou espaço, né, para colocar a curvinha. Mesmo que eu faça com a alçete manobra. Opa, aqui já dá para curvar. Antes eu tava tentando clicar e não dava espaço para nascer essa curvinha. Eu cliquei adiante, mesmo que eu tenha que manobrar depois a toquinho, não tem problema, né, mas eu vou seguir o alinhamento dessa parede. Se eu cliquei aqui e clicar adiante, ele já funde, já dá join, não se preocupe. Às vezes vale a pena pegar e ancorar para depois seguir. Eu já estou conseguindo ancorar essa curva. Eu posso, então, ancorando este desenho agora e aqui adiante. Não se preocupe, dá para deixar dentro da parede depois, né? Daí, inclusive, se quiser fazer com a alça de manobra, pode. Mas a rota, ela vai virar aqui, né? Porque eu não queria descer nesse mesmo alinhamento. Ainda mais que as duas evaporadoras estão de mesma altura e está herdando elevação. Se eu desenhasse aqui, ia bater. Então, eu resolvi fazer uma rota um pouquinho diferente aqui. Daí eu vou até aqui, então. E vou descer aqui por fora, né? Então, vou até este alinhamento aqui. Não sei nem se vou acertar, inclusive, acho que eu vou parar um pouquinho antes. Porque daí eu posso pegar e ajustar, né? Por exemplo, aqui eu posso ajustar qualquer coisa. Aqui também, né? Se necessário, eu posso dar uns toquinhos para ele entrar aqui para dentro aqui da parede.
E também, agora, eu posso relembrando, né, pegando nesse equipamento, clicando nele, eu posso ver aqui que a entrada já está cinza, então tem que ligar com a saída da condensadora. Então vamos lá, com a saída da condensadora. A saída da condensadora, eu cliquei nessa condensadora, eu vou clicar, né, nesse botão, né, de criar tubulação, vai ser a saída, né, aquele lá que sai, né, setinha se estiver em cima, dá para trazer mais para cá, né, se não der para ler, que a janela tá pequena, dá para abrir e dá para rolar aqui também. Né, vai ser a saída do refrigerante, né, se ele é líquido, se ele é gás, depende da temperatura, vou dar OK. E na sequência, eu vou herdar a elevação e vou herdar do tamanho, que daí eu posso sair retinho. Se ele tocasse, ele já conectava. Se não, outra coisa que faz juntar para o canto seria TR de trim, já parar e estender para o canto. Eu posso selecionar um, grudar com esse outro, perfeito, já foi. Agora, vou até trazer ele toquinho, toquinho, toquinho mais pertinho, porque eu quero ter espaço, né, para desenhar aquele outro lá que vai estar chegando também. Vou até aproveitar que eu tô vendo a condensadora e vou desenhar a partir daqui, criar um tubo. Criando o tubo, vou herdar a elevação, vou herdar tamanho, e vou fazer aqui uma conexão retinha dessa altura mais baixa. Agora, eu vou vir da altura mais alta ali do equipamento, aqui de cima. Estou selecionando esse equipamento, dele raia esses ícones e agora eu vou fazer a partir da saída. Estou clicando aqui a partir da saída, né, daí do ícone da saída, vou herdar elevação, vou herdar tamanho, eu vou desenhar primeiro engate e sair retinho, vou fazer com alça de manobra, depois eu volto dando toquinho, porque nitidamente está fora da parede, e não se preocupe, depois a gente consegue ajustar. Daí, fazendo isso então, eu vou aqui mais para cá, fazer com alça de manobra mais aqui, mais para cá também. Inclusive, eu posso tentar buscar o mesmo alinhamento aqui e agora pegar e juntar, que daí ele já gruda e já põe aqui a coluna. Agora, eu posso trazer, né, mais para pertinho, né, você toquinho, 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 mais para cá, né, por exemplo. Daí a L de alinhar, como está em altura diferente, acho que pode deixar inclusive no mesmo alinhamento. Tem que ver no 3D, né, se não dá problema. Aqui também, né, eu posso inclusive a L de alinhar, deixar no mesmo alinhamento. E eu vou ver aqui na vista 3D se não colidiu isso da história de deixar no mesmo alinhamento e não teve problema não. Né, só aqui, que se eu quiser, acho que aqui já está no limite. E esse aqui eu podia até deixar mais pertinho, por exemplo. Daí, na sequência, eu acho que aqui na vista 3D tá aqui, né? O de esgoto, do dreno. Dreno até podia descer, né? Vou lembrar de aqui na planta e depois fazer descer uma coluninha aqui para baixo. Mas eu tô voltando aqui pro térreo. Aqui no térreo eu vou fazer um outro dreno. Se de repente a visibilidade daquele outro não me incomodar mais, eu posso dar HR, né? Hide Reset, né? Por exemplo. E aqui então eu vou desenhar, né? Desenhar a partir desse equipamento, a partir deste dreno. Eu vou desenhar aqui herdando elevação, herdando tamanho. Agora eu não sei se vai bater aqui e juntar, mas eu vou atravessar adiante. Daí atravessando adiante, estou fazendo aqui com a alça de manobra, né? Estou manobrando e depois eu trago ele mais direitinho ali. E aqui eu vou tentar atravessar aqui para já ir para fora da edificação. E vou zerar aqui a altura de elevação e vou aplicar. Daí ele já pega e já desce aqui uma coluninha. Aqui também, né, faltou eu pegar a partir daqui, com o 0, aplicar, que daí dessa forma ele também já desce. Essa coluna de descida, né, do dreno, eu acho que eu vou trazer mais aqui para pertinho da parede, e esse daqui mais para pertinho dessa outra tubulação, por exemplo. Deu ok, né? Que daí dá para pegar e deixar todos eles juntinhos. Agora, vou ver ali na vista 3D, né, qual que é o resultado aqui. Né, tá aqui, né, o dreno descendo aqui, provavelmente teria um ralinho, né, aqui depois. Isso aqui é provavelmente, se eu pegar e clicar na direita, eu já vejo se eu errei aqui. Aqui não sei porque ele avançou um pouquinho mais, mas eu podia alinhar, né, a L de alinhar, que esse alinhamento tá trazendo essa tubulação. Acho que agora, no entanto, deixa eu ver a caixa de corte, até onde você desceu, meu Deus. Opa, tá aqui. Vamos lá, a L de alinhar, deu tubinho referência para alinhar este outro aqui. Deu aqui, que daí ele se alinha para o chão, podia até ficar um pouquinho mais alto, né? Um pouquinho mais alto, por exemplo, né? Podia deixar um afastamento aqui, um afastamento de uns 10 centímetros, né? Por exemplo, deu ok? Eu posso pegar e digitar aqui, que aqui vai ter 10 centímetros, daí ok? E aqui eu posso também, né? Clicando nele, tem esse afastamento que eu posso deixar de 10 centímetros com relação aqui ao piso, daí já fica certinho. Agora, aqui que a gente já corrigiu essa região,
eu poderia inclusive estar replicando para outros apartamentos e tá vendo também a região central aqui, né? No térreo, aqui então eu peguei e coloquei esses equipamentos, eu poderia também estar colocando aqui na área comum, talvez ou dois cassete ou talvez dois equipamentos aqui de evaporadora e talvez uma condensadora que eu tô achando que eu vou embutir aqui desse ladinho aqui perto do shaft, né? Daí se tiver aqui um equipamento ou qualquer coisa embutir aqui pelo lado de fora, daí seria pegar e depois notificar, né, o pessoal responsável pela forma dessa edificação. Eu podia talvez embutir aqui por dentro, né, coladinho no shaft, ou então colocar aqui o equipamento, né, bem pertinho. É que aqui do lado de fora, né, a gente viu pela fachada que não tem uma área técnica, né? Se eu tirar aqui a caixa de corte, né, aqui do lado de fora, na fachada posterior, não tem área técnica. Ou eu deixaria aqui escondidinho perto dessa parte aqui de trás, que eu vejo que inclusive, né, no pavimento 1, né, no pavimento 2, ele também se repete e eu poderia fazer também um isolamento, né, para ele não ficar ali tão aparente depois. Mas eu posso pegar e colocar então, aqui no térreo eu vou terminar de colocar aqui a área comum. Se eu quisesse carregar um outro equipamento, né, por exemplo, eu posso pedir um equipamento mecânico, mesma coisa que aqui na aba de sistemas, pedir, né, o equipamento mecânico. E na sequência, se eu não tiver, eu posso carregar a família, por exemplo, da pasta mecânica, né, na pasta Brasil, na pasta mecânica, aqui na pasta mecânica Map, de componentes secundários de ar, né, de ares condicionados, e colocar aqui esse sistema split, né, por exemplo, vou abrir, vou dar OK. Eu vou colocar ele mais ou menos aqui, eu não sei se a altura tá certa, mas eu vou chutar talvez 2,70, né? Não faço ideia se 2,70 é isso mesmo, mas eu vou clicar um aqui e já vou ver no corte. Para ver no corte, eu vou pegar esse corte que tá aqui mesmo, vou alternar a cabeça do corte para ver aqui também a cabeça do corte deste lado, e vou inverter, né, o corte, né? Vamos lá, vou inverter o corte. Se eu não tô vendo o símbolo de inverter deste lado, tá deste outro lado de cá, inverti. Vou abranger essa regiãozinha aqui com esse cassete. E eu vou entrar aqui no corte para dar uma olhadinha. E entrei aqui no corte para dar uma olhadinha. Daí aqui na área comum, vou pedir SD de sombreado. E tô vendo ele aqui, que eu acho que aqui eu errei. Vamos lá, isso aqui é a laje, né? Daí se eu pegar e emprestar aqui um pouquinho para a coordenação, só para ficar mais fácil de enxergar. Repara que ele deveria... Inclusive, né, o corte eu vou empurrar aqui mais adiante, senão eu não vou conseguir mostrar, né? Vamos lá. Vou empurrar o corte só para cá. Daí eu vou mover para o espaço, identificação do espaço. E vou entrar aqui para mostrar, né? Vamos lá. Que ele está enfincado dentro da laje. Aqui, então, se eu fosse seguir o alinhamento do forro, 2,70 estaria bom. Mas ele colidiria aqui dentro da laje. É bom, se eu voltar aqui para da coordenação, voltar para a mecânica, eu poderia pegar o equipamento, se for esse mesmo desse jeito, e mover, MV de mover daqui de onde ele tá para o fundinho da laje. Só que daí depois eu vou ter que notificar a arquitetura que, bom, o forro deveria estar aqui, né? Nessa alturinha aqui, com relação ao chão. Vou até arredondar, será que 2,60 dá problema? Na 2,60 arredonda então. Daí seria aqui a 2,60 de colocação de forro, né? Aqui dessa altura. O forro, na verdade, ele poderia estar passando bem aqui, né? Bem daqui até o nível 2,60. Que daí caberia esse tipo de ar-condicionado se for este mesmo. Agora, outra possibilidade seria a gente podia estar colocando o splitzinho. Vamos lá. Ou então tá usando esse, só que daí notificar. Acho que vou usar o splitzinho, vai? Mais simples. Daí então aqui, isso aqui seria mais para escritório, né? Vou deletar você. Né? Vou colocar um splitzinho aqui. Vou aqui tá pegando e criando um semelhante a ele, né? Eu posso selecionar ele e aqui em cima usar CS de criar similar. Tô criando um semelhante a ele, a 2,20 do térreo. E eu acho que eu vou colocar inclusive um só aqui mais ou menos perto da escada, que daí ele pega todo esse saguão principal e também a parte do elevador. Vou colocar um só aqui. Ok. Ou eu coloco um de cada, acho que melhor aqui. Ok, que aqui fica tão estreitinho. Daí eu resolvi colocar um aqui mais ou menos perto dessa porta para alimentar aqui inteiro. E vou colocar uma condensadora ali, né? Vou aqui criar uma semelhante a essa, né? Selecionei essa daqui e vou criar uma semelhante, né? Criar similar CS, de criar similar. E vou estar colocando nessa regiãozinha aqui, quase saindo aqui da casa, né? Inclusive depois qualquer coisa, né? Não sei se abre aqui uma área técnica ou se deixa ele aqui mesmo, ou se faz aqui fora. Mas enfim, por enquanto vou deixar aqui no cantinho,
né? Que daí qualquer coisa, se for aqui mais para esse ladinho, né? Por exemplo, abrir e ter a região do shaft aqui acessível pelo lado de fora, daí ela poderia ficar numa área técnica embutida, pegando uma regiãozinha do shaft, né? Não sei as outras instalações, por enquanto eu vou deixar ela aqui. Daí na sequência a mesma coisa, né? Eu vejo aqui que eu acho que será que ela tá com o respiro certo, né? E esse aqui tá na alturinha certa. Vou selecionar esses dois elementos e com esses dois selecionados vou ver BX de box da caixa de corte em cima dessa seleção. Daí eu tô vendo que a evaporadora tá aqui, né, no mesmo alinhamento aqui do elevador. Daí eu vou ver aqui a condensadora, por um acaso eu acertei, né, a parede tá aqui. Daí se eu pegar e abrir um pouquinho a caixa de corte, daí a gente tem uma portinha mais adiante de cá, e ele tá aqui de frente pro shaft do lado de dentro do prédio. Daí eu vou fechar aqui o 3D, né, já consegui enxergar a situação, e agora é ligar. Eu posso pegar esse equipamento aqui, e a partir dele, eu vou estar pegando aqui esse conectorzinho mais de baixo, que eu tô conseguindo ler que é a entrada. A partir dela também, tendo o tubo certo, por enquanto vou usar o padrão que vem no template do próprio Revit. Daí eu posso herdar a elevação, posso herdar do tamanho. Daí na sequência eu vou sair o primeiro engate retinho aqui. Eu vou afastar. Bem que ele podia ter conector desse outro lado, né? Se o equipamento deixasse, podia. Eu acho que eu vou fazer um caminho mais retinho por cá. Então vou já chegar pra cá, né? Contornando pelo lado de fora da escada. Daí depois eu dou toquinho, né? Faço a alça de manobra, daí ele vai chegar mais aqui, mais pra cá. E ele vai descer aqui pro equipamento. Daí como eu fiz a entrada, agora desse equipamento eu vou fazer a partir da saída, né? Vai ser da saída, ok. Daí mesma coisa, eu vou herdar a elevação, herdar o tamanho, conectar aqui retinho. Daí a parar e estender pro canto, né? Ele junta pro canto. Opa, nem precisou, já tocou, juntou. Ok. Daí na sequência é bom fazer o outro também. Depois a gente ajusta pro local que ele vai colocar. Mas eu vou conectar agora a partir da saída, nesse ícone de saída. Daí na sequência, mesma coisa, herdar a elevação, vou herdar tamanho. E na sequência, eu vou fazer com alça de manobra, porque se eu clicar aqui ou clicar nessa regiãozinha, corre risco de ele tentar grudar ou com esse tubinho de cá ou com esse tubinho de lá. Então vou fazer com alça de manobra, né? Não necessariamente ele vai ficar aí, depois a gente pode inclusive alinhar, mas eu vou desenhar aqui a situação, né? Ele vai fazer aqui um desenho mais para cá, daí mais um desenho mais para essa região. Na sequência tô virando ele aqui e vou deixar ele adiante para cá. E vou desenhar através do conectorzinho aqui da condensadora, aqui onde ele tem que pegar e herdar a elevação, herdar do tamanho e juntar com esse elemento aqui. Se não juntou ESC, TR de trim, a gente junta um com o outro, né? Parar, estender para o canto, TR de trim, a gente junta um com o outro aqui. Ele já põe aqui a conexãozinha. Agora, eu posso juntar ele para mais pertinho, posso checar no 3D também. Aqui eu vou parar um momentinho antes, né? Deixar pelo menos um espacinho para ele conectar. Vou dar um mover também, né? Deixar mais pertinho. Tô dando toquinho, toquinho. Daí chega mais pertinho. E aqui, como já tem altura diferente, acho que já pode até a hélice alinhar um com o outro. Dele já tá aqui perfeito. Eu já vou ver no 3D se é isso mesmo. Aqui eu acho que eu vou mais aqui por esse alinhamento. Eu vou juntar você. E aqui também, né? Vou mais por... Esse aqui tá mais pra parede. Eu vou trazer mais pra cá, que eu acho que estava perto da escada. Daí agora a L de alinhar, referência e gruda, ele já tá no mesmo alinhamento. E aqui, pra décima que está certo. Tá faltando só passar dreno, né? Então vou pegar ele, vou desenhar o dreno. Daí, mesma coisa, vou herdar a elevação, vou herdar tamanho. Vou fazer aqui com mais pra cá. E vou aqui adiante, mesmo que eu tenha que mover depois ele. Aqui então... E feito isso, não sei se o dreno ele vai pegar e vai juntar para uma coluna, né, mais para os andares de cima. Então, por enquanto, né, vou deixar aqui como se fosse uma coluninha. Podia ser aqui na região da escada, né? Daí, então, inclusive, eu acho que eu vou pegar e vou derivar, né, aqui um pouquinho. Eu vou continuar aqui, por exemplo, só para não ficar pela fachada. E vou colocar aqui 10 centímetros e vou aplicar, que é o que a gente fez a última vez. E depois a gente coloca ali ou um ralo ou alguma regiãozinha aqui para essa situação. Isso aqui eu vou deletar, né? Eu ia fazer pela fachada, resolvi fazer aqui por dentro. Vou transformar isso aqui numa curva, né? Era um T, menuzinho, fechei e virou curva. Daí, inclusive, se eu precisar, né, trazer mais para pertinho, né? Mais para pertinho, mais para pertinho. Esse aqui também, né? Por exemplo, e esse, mais para esse lado aqui.
Eu poderia trazer ele mais para próximo aqui da quina. Agora esse daqui acho que eu vou trazer mais para pertinho aqui dessa quina. Dos outros andares depois eu junto para essa mesma queda. Agora eu tenho que checar no 3D, né, como é que esse aqui tá ficando. Então eu vou selecionar, né, esse mais ou menos uma seleçãozinha aqui. Daí, inclusive, acho que já estava aberto na vista 3D, né? Não preciso pedir BX de novo. Mas eu vou checar como é que tá ficando, né? Ele vem aqui dessa região, o dreno ele vai para essa regiãozinha onde depois pode ter, né, um ralinho ou continuar ali juntando por esgoto. Para a parte de dreno, né, dessa aguinha também dos outros andares juntar. E aqui então me parece que está ok. Agora, na sequência, eu posso pegar e replicar para esse pavimento espelhando e depois copiar para os outros andares, né? Que seria, eu posso voltar aqui para o térreo, eu posso selecionar esses elementos aqui dessa pontinha, né? Eu vou, inclusive, embaixo tem a possibilidade de ter aqui um alfinetinho, de eu não selecionar isso que está alfinetado, que daí acho que fica mais fácil de eu não pegando a base, selecionar esses equipamentos aqui. Eu vou no funil de filtro, vou ficar só com conexão de tubo, né, equipamento mecânico, vou pegar e tubulação, né, espaço, identificador de espaço não, ok. O meio desse prédio está bem aqui, né, da fachada, então vou dar mirror através de bem aqui no meio dessa portinha do meio dessa fachada. Se não tivesse, eu podia desenhar um plano de referência também, se não tivesse uma referência aplicável para desenhar o eixo de espelhamento. Agora aqui me parece que foi. Eu podia selecionar esses elementos então, mas esses desse ladinho de cá, né, com Ctrl eu vou selecionar vocês, mas aqui também, né, com Ctrl eu vou adicionar essa seleçãozinha aqui. Mesma coisa, funil de filtro, eu peguei tudo aquilo que me interessava nessa vista, peguei mais coisa do que devia. Funil de filtro, vou marcar nenhum, e vou pegar aqui tubulação, equipamento mecânico, vou selecionar também conexões de tubulação, espaço identificador de espaço não, daí ok. Eu selecionei essa regiãozinha, só tem uma coisa, eu acho que eu não vou copiar a coluna aqui, né? Com Shift, eu vou fazer uma seleçãozinha onde eu vou tirar a última curvinha e essa última coluninha. Selecionei, desselecionei elas e agora essa seleção menos essa coluna e essa curvinha eu vou guardar agora no meu Ctrl C. A gente vai ver por quê. Selecionei algum elemento que está hospedado por face e gerenciado por copiar monitorar, portanto não pode ser copiado colado. Criar similar numa instância no mesmo lugar. Eu vou aqui no funil de filtro ver que eu tenho conexão de tubulação, equipamento mecânico, tubulação. Deu ok. Daí eu acho que ele está conectado para a parede, né, o split, por exemplo, mas a gente poderia estar colocando ele em outros pavimentos sem problema, né? Eu vou testar aqui, vou dar Ctrl C, né, dei Ctrl C, é só um aviso, né? Alguns elementos não foram copiados, ok? Eu vou colar alinhado com o nível selecionado. Eu fiz no térreo, vou colar no pavimento 1 e no pavimento 2. Cobertura já é a região da casa de máquinas barrilete. Então, e pleno seria onde a gente coloca o espacinho dentre forros para configurar que ali não tem uso e nem nenhuma ocupação. Então, vou colar só com o andar que me interessa e vou dar ok. Dei ok, deixa a Revit processar, que daí a gente já pode terminar de checar no 3D se teve situação de realmente cair fora da seleção algum elemento e se eu tenho que fazer algum pequeno ajuste. Estou entrando aqui no 3D, SQS, que vou tirar aqui a caixa de corte. Se eu quiser tirar alguma outra categoria dessa vista para parar de me incomodar, então, por exemplo, né, eu posso pegar e vou voltar a selecionar os elementos pinados, os elementos alfinetados, que daí tap, 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 tap. Eu posso pegar esse elemento, essa luminária, e digitar V de vários H de height, né? VH, mesma coisa que dá botão direito, ocultar na vista essa categoria. Só para a luminária parar de me incomodar. Se eu quiser a peça hidrossanitária também, como por enquanto eu não vou querer estar vendo ela, posso dar tab, tab, tab até selecionar uma peça hidrossanitária. Aqui uma peça hidrossanitária, selecionei. E com ela selecionada a mesma coisa, eu posso dar botão direito, ocultar na vista essa categoria, V de vários, H de height. Que daí acho que fica um pouquinho mais fácil de ver no 3D o que é que está acontecendo aqui. Daí nas fachadas, aqui já foi. Ele já está aqui com os equipamentos aqui ligados. E aqui também já foi, já está aqui com o equipamento ligado e aqui também. Aqui no centro, né, também, ele já tem aqui. Só tá faltando fazer o dreno dessa parte central, né? Que ele ia conectar para uma única queda aqui. E desse lado, né, também já foi, né? Eu tenho aqui o split do lado da sala, o split do lado do quarto, ambos aqui já conectados para suas próprias condensadoras externas. E aqui nessa parte central, eu poderia só juntar esse mais de cima com esse mais de baixo,
Como assim? Eu vou deletar essa última curvinha, já vou dar TR de trim, que eu vou aparar essa coluninha, com ela selecionada, vou aqui em cima, no último andar desse prédio, que é esse último andar aqui, vou conectar essa coluna com esse segmento horizontal, já juntou. Aqui é com curva e desce, desse último andar. Daí, na sequência, os outros são T's, aqui ele vai chegar em T. Eu tenho aqui um comando que eu criei, TE, que cria T, o aparar sender elemento único, onde eu clico na referência e já clico para parar, para aquele elemento dessa referência. Então, eu vou selecionar aqui TE, você é a referência, eu vou esticar você, daí beleza, foi. Daí, na sequência, esse aqui de baixo também, aqui é essa referência, eu vou esticar você, beleza, já foi. E aqui embaixo ele vai juntar para algum outro sistema sanitário que essa edificação tenha, ou então vai ter algum dreno, algum tipo de ralo, para aceitar essa tubulação de dreno de água de condensação do ar-condicionado. Aqui já acabou, já está pronto. Se eu quiser mostrar um isométrico inteiro aqui dessa vista 3D, eu posso. Se eu quiser partir para detalhamento, eu posso, da mesma forma que eu estava mostrando, selecionar da BX, duplicar a vista e ter um detalhamento, Por exemplo, se eu quisesse mostrar só o detalhamento aqui da planta de piso do térreo, dessa regiãozinha aqui, por exemplo, do quartinho com essa condensadora aqui. Eu posso selecionar, fazer uma seleçãozinha qualquer aqui, vou voltar a parar de selecionar o link, aqui no alfinete com xizinho, e vou selecionar todos esses elementos, vou pedir BX de box da caixa de corte em cima dessa seleção, que ele já pega e fecha a seleção para aquilo que eu selecionei, esse conjuntinho. Se eu quiser apresentar isso daqui, eu vou comentar que lembra que o 3D você gira pra caramba. Então você pode dar botão direito na vista 3D, duplicar a vista duplicar. Essa duplicata, para o texto não sair de lugar, Por exemplo, se eu colocar um texto qualquer, anotação aqui, eu pedir TX de text e colocar aqui verificar, nossa, que texto grande, também tá um para 500, pera lá, um para 100 aqui. Se eu colocar aqui verificar, por exemplo, e colocar aqui alguma coisinha, esse texto me parece que tá aqui. Agora, se eu pegar e colocar, por exemplo, setinha, verificar desse andar aqui, verificar desse outro andar de cá, parece que eu estou mostrando aqui os elementos, mas se eu pegasse e girasse aqui a vista, repara que o texto sai de lugar, Isso aqui não é exclusivo do Revit, não. Até no SketchUp e outros softwares também acontece isso. Então, para evitar esse tipo de situação, vou deletar isso qualquer anotação, Não somente texto, até identificadores também. Então, para evitar isso, primeiro você busca, o ângulo de isométrico mais bonitinho, Essa quina aqui, por exemplo. Se você pegasse e colocasse um transferidor em cima dessa imagem, você veria que clicando na quina do cubinho, o Revit já fecha os ângulos de isométrico, 30, 60, 90. Daí aqui, então, se essa quina é melhor, ou essa quina aqui é melhor, ou de repente esse ângulo aqui é melhor, ou esse ângulo aqui é melhor. Eu tinha gostado mais desse ângulo de cá, por exemplo. Daí eu encontrei o enquadramento, eu posso aqui embaixo fechar o cadeado da casinha, salvar a orientação e bloquear essa vista. Essa vista aqui, por exemplo, que é o ar-condicionado dos apartamentos. Eu vou pegar e vou renomear essa vista 3D, vou dar F2, isométrico eu geralmente abrevio para ISO, Se você tiver uma outra nomenclatura ali no escritório, também pode. Esse aqui é o isométrico dos apartamentos, por exemplo. Daí, beleza. E aqui dessa vista 3D, então, a vista 3D original, aqui eu posso pegar e desmarcar a caixa de corte. Aqui eu posso ter livre, para girar, terminar de conferir aqui a modelagem, qualquer coisa voltar à visibilidade dos outros elementos. E aqui no isométrico dos apartamentos está aqui, já está modelado aqui, está travado, Se você tentar dar shift gira, não dá, ele está bloqueado, e você pode colocar as anotações. E outra, você não precisa mostrar o segredinho da caixa de corte, Só clica nela e você pode editar V de vários H de height, mesma coisa que ocultar na vista, essa categoria. Daí aqui, então, é só pegar e partir para a anotação. Você podia identificar todos os tubinhos, identificar os equipamentos, identificar todos, por exemplo. Se você identificar todos, se ficar muito grosseiro, por exemplo, os tubinhos, conectores, daí você deleta, aquilo que tiver em excesso e estaria ok. Que só para finalizar, por exemplo, eu poderia pegar todos os equipamentos mecânicos, por exemplo, os equipamentos mecânicos. Eu vou procurar aqui identificadores de equipamento mecânico,
Vou pegar o de tubulação, mas acho que vai ficar meio poluído, o identificador de tubo também. Na sequência, depois eu trocaria, né? Se de repente ficasse uma identificação muito exagerada, né? Que nem aqui, talvez 1:50, né? O detalhamento. E ainda assim, eu acho que não sei se eu colocaria tudo isso aqui, 22, tudo tão pertinho aqui. Eu pensaria em talvez afastar um pouquinho. Aqui eu tá puxando ele um pouquinho mais afastado aqui, né? Por exemplo, pegar aqui esses identificadores e puxar eles um pouquinho mais para cima aqui. Eu posso deslocar um deles, né? Esse daqui, por exemplo, eu vou trazer um pouquinho mais para cá. E também, né, colocar aqui a chamadinha de detalhe, né? Esse é desse, esse aqui é desse, esse outro aqui, chamadinha de detalhe é desse diâmetro aqui. Esse equipamento, né, eu posso puxar a chamadinha e puxar ele mais para fora. Eu sei que provavelmente no seu escritório você tem aqui uma nomenclatura própria para esse elemento, né, também, então use, né, a edição de família e modifique essa tag, esse identificador. E onde ficou simplesmente embolado demais, né, por exemplo, aqui eu deletaria, esse aqui também eu deletaria esse identificador para ficar mais fácil de ler aqui nessa região. E mesma coisa eu faria aqui voltando para todos esses outros elementos. Então espero que você tenha curtido. Se te ajudou de alguma forma, eu peço para que comente, né? Se você conhece alguém que necessita desse tipo de informação, pode também estar compartilhando esse vídeo. O conhecimento só cresce quando compartilhado. E nos vemos então na próxima. Caso você tenha alguma outra dúvida ou sugestão de conteúdo, né, você pode também estar comentando abaixo. E quem sabe, né, futuramente no próximo vídeo, a gente pode estar comentando a respeito também. Não esqueça também, né, de caso você tenha chegado diretamente nesse vídeo, caso você queira ver os passos atrás, né, como configurar o espaço, a geolocalização, como preparar essa base, também estava nos vídeos anteriores, que está no card e que também eu vou deixar no comentário da descrição desse vídeo. Nos vemos na próxima então, e até lá!